Nesta manhã eu gostaria de começar com uma palavra de exortação, de ânimo, mas uma palavra também de advertência. A igreja do Senhor, a nós cristãos, nós sabemos que, de certa forma, o Brasil está triste, cheio de problemas, cheio de dificuldades, a enfermidade, essa peste que está no nosso meio, e aí e os problemas políticos neste país têm afetado e têm abatido o ânimo de muita gente. E eu gostaria de deixar uma palavra de ânimo, exortação e advertência. Uma palavra nesta manhã. No Salmo 146 que nós lemos aqui, no verso 2, tem um texto muito forte, apesar de ser o nosso Deus. O Salmo vai falar de tudo que é o nosso Deus, que nós vimos no início, mas no verso 2 ele faz uma advertência. E essa advertência eu gostaria que todos os que estão comigo aqui lessem junto comigo o Salmo 146, verso 3. Vamos ler juntos? Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Eu queria completar esse texto, a gente lendo a Jeremias 17, 5 a 8. Quando eu estava meditando nisso, eu lembrei desse texto. Jeremias 17, do verso 5 ao verso 8, ele está assim colocado aqui no projetor, e diz assim a palavra, o Jeremias. Jeremias estava vivendo, deixa eu só contextualizar para vocês. Jeremias estava vivendo um momento em que Deus disse que o povo ia para a Babilônia, que Deus ia destruir Jerusalém e o templo. Ele profetizou muito tempo, e os falsos profetas dizendo que não era assim, que ia tudo bem, que ia estar tudo bem, que não ia acontecer aquilo que Deus tinha dito. E Jeremias está neste tempo, e ele acaba indo para a Babilônia, ele vê a destruição do templo, ele vê a destruição de Jerusalém, e ele acaba sendo levado à Babilônia, escravo com todo o povo. E Jeremias escreve, no meio do seu livro, esse texto que me lembrou, versos 5, 6, 7 e 8, diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Ele está dizendo que quem coloca a sua confiança nos homens, na política, na economia, ele diz que é maldito. E essa pessoa vai viver num deserto. Mesmo que ela pareça que ela esteja bem, ela vai estar num deserto, onde vai haver arbusto no deserto, que arbusto no deserto é arbusto que não tem comida, é um arbusto seco, sem folhas, sem nada. E ele diz, cuidado, maldito é o homem que coloca a sua confiança. Eu ouvi uma ministração do pastor Paulo Júnior, de novembro do ano passado, falando exatamente isso. Cuidado, meu irmão. Não coloque a sua confiança nos homens, que grande parte da igreja está decepcionada. A igreja não pode colocar sua confiança no homem. Ela não pode se decepcionar quando o homem cai, quando o homem erra, quando o homem peca. E muita gente na igreja hoje está decepcionada, triste, abatida. Por quê? Porque estão colocando a sua confiança no braço da política, da economia e do homem. Mas há um alento para nós, que o Senhor nos dá. Essa é a advertência. Maldito o homem que põe a sua confiança no homem. Salmo 146, não confie nos príncipes. Não confie nos homens que não temem ao Senhor, que não amam ao Senhor.
Mas no verso 7, ele diz: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Aí ele repete, lembra do Salmo 1? Ele será como uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar seu fruto. Amém, queridos? O que confia no Senhor, o que está confiando no Senhor, que põe a sua confiança no braço do Senhor, que é o braço forte, que é o braço que nos sustenta, que é o braço que cuida de nós. O Senhor é o nosso pastor, nós cantamos isso e às vezes não entendemos e não confiamos nisso. Ele diz que este será bendito. Nós estamos estudando as bem-aventuranças, a gente aprendeu o que é bendito. É alguém feliz, realizado, não por causa das coisas, mas por causa do Senhor, que é o seu Deus. Ele será como uma árvore, ele vai florescer, ele vai ser junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro. A sua vida não será destruída, a sua vida permanecerá enquanto Deus quiser, porque é Deus que tem o controle da vida e da morte. É Ele que está nas mãos, toda a vida, toda a morte está na mão de Deus, Ele é o Senhor. E Ele diz que Ele não temerá quando chegar o calor, não temerá quando vem más notícias, não temerá quando houver queda de homens, de desconfiança, homens traindo uns aos outros. Ele não vai ter medo nisso, porque ele não está confiado em homens, ele está confiando naquele que é o eterno Deus e fiel, que não muda, que permanece, porque as suas folhas estão sempre verdes, ele diz. Essa figura é muito linda. Ele não está... a vida dele não fica murchando e ficando verde. A vida dele está sempre verde, porque a sua confiança está no Senhor. E ele diz, ele não andará ansioso. Nós vamos estudar Mateus capítulo 6, onde o Senhor diz, não andeis ansiosos. A gente está ansioso e triste e abatido. Então nós não devemos ficar assim, nós devemos confiar no Senhor. Isaías 22, não precisa abrir, diz assim, parem, 2:22, Isaías dizendo, parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor tem? Isaías, pare de confiar no homem. Amém, queridos? Pare de confiar na política, para de confiar nisso. Nós devemos andar na terra, executar nossa função na terra, mas não confiar neles. Nossa confiança está no Senhor. Ponhamos a nossa confiança em Deus, pois não sabemos como será o dia de amanhã, como o Hernandes Dias Lopes afirmou na sua mensagem. Nós não sabemos. Tiago diz, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? Um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Essa palavra é muito séria. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã, mas sabemos de uma coisa, o Senhor é o nosso pastor, é o nosso Senhor, é a nossa segurança, é a nossa firmeza. Não coloquemos a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança nas coisas, nos homens, no dinheiro, na economia. Coloquemos a nossa confiança e olhemos para os sinais. Sabe por quê? O Senhor vem. O Senhor está com as nuvens. Eu nunca vi homens tão sérios no mundo. Homens íntegros e sérios. Antigamente a gente via um monte de louco falar sobre a volta de Jesus, marcar data, fazer muita coisa, mas os homens sérios de Deus, pode ouvir as mensagens, homens sérios de Deus, estão todos dizendo, os sinais mostram que Jesus está às portas. A igreja tem que confiar no Senhor. Amém, queridos? Eu queria...